Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. O título da nossa mensagem de hoje é As Consequências da Idolatria. Essa parte final desse capítulo 32 vai tratar justamente a respeito do que o bezerro de ouro gerou, a consequência dolorosa daqueles que plantam na carne. Mais cedo ou mais tarde ela virá. Muitas vezes a nossa oração é que essas consequências elas venham em vida, para que a pessoa possa se arrepender e ser salva. Mas como disse o irmão José ontem, muitas pessoas elas só encontrarão o resultado da sua plantação no inferno. Essa é uma triste realidade. Por isso que nós procuramos nos desgastar o máximo que podemos na tentativa de fazer conhecido o Evangelho da cruz de Cristo, que nos convida a renunciar a tudo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Isso não mudou, irmãos. Deus, Ele sempre exigiu obediência e não sacrifício. Quando nós vemos o primeiro casal no Jardim do Éden, eles receberam uma única ordem: não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles não conseguiram cumprir essa ordem. Quando nós vemos os anjos no céu e seguiram a Lúcifer e se tornaram demônios, eles tinham uma ordem: glorificar a Deus, guardando, o lugar que Deus havia dado para eles. E eles preferiram seguir a Lúcifer e foram lançados para fora. E nós precisamos entender que a mesma coisa acontecerá com a nossa geração. Se não nos voltarmos rapidamente em arrependimento, as consequências podem ser ainda mais graves. Quanto antes a gente exterminar o pecado da nossa vida, os danos serão menores. É como um câncer, uma enfermidade tão conhecida que gera tanta dor e tristeza para os familiares e para aquele que tem esse tipo de diagnóstico, mas o tratamento mais comum do câncer é a cirurgia para remover o nódulo cancerígeno. E os médicos eles tiram até mais do que devem, para que não haja possibilidade de ficar nenhuma célula, pois uma célula daquelas, ela se multiplica e forma um outro nódulo. Então nós precisamos entender que o pecado ele é ainda mais grave do que isso. Aqui nós vamos ver como Deus vai direcionar Moisés a tratar do pecado no meio do povo. Às vezes, aos nossos olhos, esse tipo de leitura pode parecer que é uma leitura muito agressiva, que é uma leitura sem amor, sem misericórdia, que nada tem a ver com o Cristo do Novo Testamento, cheio de compaixão, de amor. Mas nós vamos ver, irmãos, que o Cristo do Novo Testamento é o mesmo Cristo do Antigo Testamento. E que as Escrituras não se contradizem. O Antigo e o Novo Testamento se complementam como duas partes de uma mesma revelação perfeita de Deus. Lógico que o Novo Testamento é uma revelação mais clara, pois o véu é removido em Cristo. Eu gostaria de começar a exposição hoje mostrando para vocês, antes mesmo de nós lermos Êxodo 32, 25, eu gostaria de iniciar a leitura de hoje em 1 Pedro, capítulo 2. É uma passagem muito conhecida, porém pouco compreendida, como tantas partes das Escrituras. Muitas pessoas avocam esse versículo para dizer que eles são grande coisa. Olha, cuidado quando você falar comigo, viu? Porque eu sou um sacerdócio real, viu? Olha, você fale comigo direito, porque eu sou
uma raça eleita. Você sabe o que isso significa? Então, aqui o apóstolo Pedro, ele vai nos mostrar como nós, como cristãos, somos uma casa espiritual edificada a partir da rocha fundamental que é Cristo. Como cada um de vocês fosse uma pequena pedra que edifica a casa espiritual onde o Espírito Santo habita no nosso meio. Então assim, 1 Coríntios 2,9: vós, porém, sois raça eleita. Perceba, 1 Pedro 2,9: raça eleita. Raça fala de povo, de etnia, de nação. Você é uma raça. Você é um povo diferente dos demais. Tudo aquilo que o mundo pode fazer, nós não podemos, porque nós somos uma raça eleita. Nós temos uma noção do que é eleição de 2 em 2 anos. O que é uma eleição? Várias pessoas se candidatam a cargos políticos e elas são então votadas e elas são eleitas para desempenharem uma função durante 4 anos. Caso específico dos senadores tem um mandato de 8 anos, mas os demais um mandato de 4 anos. Então você vê, isso é uma eleição. Você tem um grupo total e você escolhe uma parte. E você diz que aquela parte são os eleitos. Então ele está dizendo, vocês diante do mundo inteiro são a minha raça. Por isso que lá em Romanos o apóstolo Paulo vai dizer, vocês foram regenerados para serem feitos à imagem e semelhança de Cristo, de forma que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Com quem você tem que se parecer? Com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso molde, é o nosso referencial. Então ele diz, nós somos uma raça eleita. O nosso DNA foi mudado na nossa regeneração. Dentro de nós há uma semente santa, se somos crentes, diga-se de passagem. Aqui também é um teste. Examine-se o homem a si mesmo. Vocês são um sacerdócio real. E aqui você vê 2 coisas que no Antigo Testamento eram apresentadas de forma separadas. O sacerdote era sacerdote, ele era intermediário entre o povo e Deus, fazendo propiciação anualmente pelos pecados do povo, de maneira que o povo estivesse andando de mãos dadas com Deus. E esse era o ofício do sacerdote, apresentar sacrifícios agradáveis a Deus, que mantivessem o povo unido a Deus e ensinar o povo a obedecer à lei de Deus. E o rei? O rei era aquele que guiava o povo em meio às guerras, era aquele que julgava as causas. A gente vai ver, por exemplo, quando Salomão é colocado como sucessor de Davi, o que ele pede a Deus? Sabedoria para governar o povo. Então aqui 2 coisas que no Antigo Testamento eram separadas estão unidas aqui. E são referências a nós. Nós somos sacerdotes e reis. Por quê? Porque você tem algum tipo de poder em você? Não! Porque você está em Cristo. Tudo aquilo que é de Cristo é nosso. E tudo aquilo que é nosso é porque é de Cristo. Não temos nenhuma força em nós mesmos. Nós somos vasos de barro. A única coisa de precioso na nossa vida é a divina semente, é o Espírito Santo, que foi em nós implantado pela graça, na nossa regeneração. Então ele diz, vocês são sacerdotes reais, vivam de tal forma. Os sacerdotes, eles tinham uma vida separada. A primeira coisa que o sacerdote não podia, o tribo de Levi não podia, era ter o quê? Posse, propriedade. Qual era a propriedade deles? O Senhor. A porção de vocês não vai ser desta terra. A porção de vocês é o Senhor. E aqui, finalmente, ele dá uma terceira definição para a igreja. Todas essas 3 aqui são definições da igreja. Essa é uma maneira de você falar a mesma coisa
de maneira diferente. Você é uma raça eleita, você é sacerdócio real e você é uma nação santa. Quando a gente fala de nação, a nação ela tem o quê? Ela tem um território. Ela tem uma lei específica. Perceba, as leis do Brasil não são as mesmas leis dos Estados Unidos. Não são as mesmas leis da China. O clima aqui no Brasil não é o mesmo clima na Europa, nos países da Europa, Inglaterra, França. Então, cada nação tem as suas características específicas. E nós somos uma nação, o quê? Santa. Perceba, qual é o limite da nossa nação? O pecado fica do lado de fora, do lado de dentro só pode santidade. Nós somos uma nação santa. Você quer viver em pecado? Lá fora. Você quer viver em pecado? Saia da igreja. Pelo menos da igreja bíblica. Vá para uma igreja herética que possa ser conveniente com o seu pecado, como os falsos mestres que são levantados pelos falsos crentes para falarem para eles palavras agradáveis. Mas nós, como igreja bíblica, devemos ser uma nação santa. Você quer viver em pecado? Lá fora. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 5. Aquele jovem que estava se relacionando com a mulher do seu pai. Você quer fazer isso? Faça, mas faça lá fora. Você já está entregue nas mãos de Satanás. Essa ideia de entregar nas mãos de Satanás significa que na igreja, em Cristo, nós estamos guardados. Onde é que está isso? 1 João 5. Todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o diabo não lhe toca. Ele está falando de quê? Da igreja espiritual. Nós estamos guardados em Cristo. Mas você não quer ser igreja, você não quer ser nação santa, então vá lá para fora. Vai ficar nas mãos do diabo. Tem brincadeira aqui. A nossa alegria tem que ser santa. Se não for santa, não deve ser alegria para nós. Então aqui ele diz, vocês são uma nação santa. E aí diz, por que isso? Porque vocês são um povo de propriedade. A ideia aqui é que nós fomos comprados. Alguém tem propriedade de alguma coisa quando compra ela. Quando você compra um celular, aquele celular é seu, até que alguém chegue no ponto de ônibus e tome. Mas aquele celular é seu, você tem a nota fiscal, ele é seu. Você compra a sua casa, você pega lá a certidão lá, é sua. Você compra o seu carro, você pega lá o intute lá, é seu. É a sua propriedade. E aqui ele fala de propriedade, nós como igreja somos propriedade. Porque Satanás não pode pegar, porque Satanás não pode tocar, porque Satanás não pode roubar, porque nós temos dono. Por isso que Jesus diz, e aquele que comprou a gente e colocou nas mãos de Jesus é mais poderoso que todos. Quem vai tomar alguma coisa de Deus? Quem se atreve? Então o que ele diz? Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. Não pode adorar a Baal. Não pode ter bezerro de ouro. Não pode ter imagem na igreja. Não pode ter pastor querendo ser adorado como Deus. Não pode nada disso aqui. Não tem óleo ungido, não tem campanha, não tem nada disso aqui. Nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade, e não por meio de rituais mortos, que nada podem fazer a não ser nos condenar ainda mais diante de um Deus santo. Não ache que se você fizer uma oração num copo de água, aquela água está santificada. É brincadeira. Quem faz isso é espírito. E os cristãos fazem a mesma coisa. Então, nós somos propriedades exclusivas de Deus. E quem é que Deus procura? Verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito. Em espírito e em verdade. Nada material nos ajudará a ter um relacionamento espiritual com Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Qual é o propósito disso tudo? A proclamação do Evangelho. Como eu posso proclamar, na verdade, a boa notícia de um Deus santo, se eu mesmo não for santo? Como eu posso chamar a pessoa para entrar pela porta estreita se eu não quero entrar? Como eu posso apontar para o caminho apertado se eu não quero andar nele?
Então ele diz aqui, para proclamar as virtudes, as qualidades que Deus nos deu em Cristo: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Essas virtudes, elas precisam ser vistas na vida do cristão. Daquele que vos chamou das trevas, para quê? Para a sua maravilhosa luz. Você acha a luz de Cristo maravilhosa, ou você preferia a vida ímpia que você levava? Não era bom quando eu era ímpio, que eu fazia o que eu queria. Como assim? Não, naquela época que era bom. Agora eu conheci a verdade, não posso fazer nada. E sabe como é, né? Eu não sei. Porque para mim agora está bom. Antes eu estava indo para o inferno, agora eu estou indo para o céu, vou achar ir para o céu ruim. Antes eu era inimigo de Deus, agora eu sou filho de Deus, eu vou achar isso ruim. Antes eu andava lado a lado com o diabo, agora eu ando com Cristo, eu vou achar isso ruim. Ah, mas agora eu fico doente, mas agora eu não tenho dinheiro, mas agora eu sou maltratado. Meu filho, as tribulações do tempo presente não podem em nada se comparar com a glória que nos está reservado em Cristo Jesus, de maneira que nos gloriaremos nas próprias tribulações. É por meio dessas tribulações que o amor de Deus é derramado em nossos corações. O nome disso é esperança, que não nos decepciona. Então devemos ter muito cuidado, irmãos, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E aqui agora voltando para capítulo 32 de Êxodo, versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Eu já falei com vocês segunda-feira que esse adjetivo aqui significa sem freios. O povo estava sem freios. Os evangélicos de hoje estão sem freios. Vale tudo. Você pode envolver política com religião. Você pode envolver religião com economia. Você pode fazer tudo. E ainda usar o nome de Jesus para isso. Absurdo que as pessoas fazem. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. E por que o povo estava desenfreado? Porque não tinha pastor. Não tinha uma liderança bíblica no meio da congregação. O pastor não era pastor, era mercenário. E o mercenário é assalariado. Então ele precisa agradar os seus clientes, senão ele vai fechar a porta. Então Arão tinha que agradar o povo, senão o povo botava ele para fora. Moisés estava lá, ninguém sabia o que tinha acontecido com Moisés. E aí o povo foi lá e disse: Arão, o negócio é esse, você vai fazer ou não vai? Você é o sumo sacerdote, vai fazer ou não vai, senão a gente bota outro no seu lugar. Rapaz, eu faço. Cadê? Pega o ouro aí que eu vou fazer. Não, irmão, não é assim não. Pastor, se o senhor continuar pregando desse jeito, eu ouvi isso, irmãos. A igreja está aí para 10 anos. Eu ouvi isso no segundo ano de igreja. Se o senhor continuar pregando desse jeito, não vai sobrar ninguém. Ainda tem alguns. Então, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta. Ó, o pastor deixou o povo à solta. Tito, eu deixei você em Creta, Tito, para colocar em ordem a casa de Deus. Qual é o papel do pastor? Liderar uma congregação local, de maneira que aquela congregação local seja um reflexo da santidade de Deus. Que quem não quiser ser santo, a exortação tem que partir do púlpito, do pastor. E tem que falar do púlpito para que a pessoa se envergonhe. O principal, irmãos, gabinete pastoral é o púlpito. Você quer conversar comigo? Amém. Eu já falei, toda quarta e quinta-feira, você pode marcar comigo, eu venho mais cedo e a gente conversa. A gente vai aconselhar algumas pessoas pessoalmente, mas eu posso te garantir que 90% de tudo aquilo que você tiver dúvida, se você prestar atenção na pregação, vai ser respondido. Porque Deus está falando para nós. Deus sabia quem está aqui hoje. Essa pregação não foi eu que escolhi, foi Ele. As palavras que eu vou falar aqui não vêm do meu coração. É para nós o que nós estamos ouvindo aqui essa noite. Então ele diz aqui:
Arão deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Olha que vergonha para a igreja. É o mundo apontar e dizer, rapaz, que igreja é essa que se envolve com política? Imagine a cara dos pastores que estavam pedindo voto para esse atual presidente, vendo as coisas que ele está fazendo. Imagine a cara desses pastores, porque esse presidente, irmãos, ele não é pior do que o outro, não. Eles são todos ímpios. Eu não defendo nem partido de direita nem de esquerda. Já disse para os irmãos que o meu partido é do alto. Eu faço parte de uma teocracia. Pode me chamar até de maluco. Mas o governo é o governo de Deus. E o presidente que tiver aí, eu vou ter que respeitar as normas. Mas esse presidente que está aí é um genocida. O que é um genocida? É uma pessoa que mata um povo. Mais de 20 mil pessoas morreram no nosso país de coronavírus. E outro dia ele estava passeando de lancha no Lago Paranoá. Esse é o presidente aí, que os evangélicos estavam pedindo voto. Vamos chegar, o Brasil ontem foi o país que mais morreu gente de Covid no mundo. Ontem, o Brasil, no mundo inteiro, todos os países do mundo, o Brasil foi o que mais morreu gente. E já se sabe, as próprias autoridades já dizem que existem muito mais mortes. Por quê? Porque existem mortes que não são confirmadas do Covid, porque não dá tempo, a pessoa morre, não faz o exame. E o presidente está fazendo o quê? Nada. Brigando por politicagem, em vez de estar gerenciando o país como deveria. Então, como é que fica a cara dos evangélicos que foram pedir voto para esse sujeito? Continua como está, cara de pau. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Igreja tem limite, sim. Você quer falar de política? Aqui não. Eu estava vendo mesmo, tem o Congresso Fiel. Está tendo uma conferência online. Porque eles morrem de medo. É todo mundo cheio de fé, mas morrem de medo de pegar o coronavírus. Então, eles estão com a conferência online. E o tema de hoje ia ser o cristão e a política. Agora veja, irmão. Onde é que está a cruz de Cristo nisso? Onde é que está Cristo crucificado? Onde é que está? Vamos aproveitar o momento e vamos pregar o mundo inteiro. Vamos fazer aqui um mapa dos lugares aonde o Evangelho ainda não chegou. E vamos lá dar a nossa própria vida para que o Evangelho seja crido. Não, o cristão é a política. Agora veja, irmão. No que isso glorifica o Senhor? Por que a igreja está sem freios? Porque não tem liderança. Os líderes que deveriam estar pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, estão como empresários, fazendo negócio do povo. Isso já nos foi dito. Compete-nos entender qual é o nosso papel diante disso. Se você não quer andar de vestes santas, eu vou andar. Se você não quiser andar no caminho de Jesus estreito, eu vou andar. Ainda que a gente seja tratado como louco, alienígena, ainda que sejamos desprezados, nós vamos encontrar bastante motivação na Bíblia, pois os nossos irmãos que viveram antes de nós foram totalmente desprezados pelos seus. Nosso Salvador foi desprezado pelos seus. Não podemos esperar um tratamento diferente se andarmos no mesmo caminho. Pôs-se em pé à entrada do arraial. Ele ficou na porta da igreja e disse: que bagunça é essa aí? Quem é do Senhor, venha até mim. Quantas vezes Jesus falou isso? Quem quiser me seguir, venha. Mas eu aviso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando você vai ver Elias no monte, ele pergunta: quem é do Senhor? Quantas vezes essa expressão, irmãos, é repetida, esse questionamento que deve ser feito agora de maneira interior, por mim e por você. Quem é? Será que nós somos do Senhor? Será que somos mesmo? Cadê as evidências disso? Olha as evidências aqui. Aos quais disse,
Quem foi que apareceu? A tribo de Levi. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, a essa altura existiam cerca de 3 milhões. E a tribo de Levi nem era uma das mais numerosas. Existiam outras 12 tribos, que ninguém apareceu aqui. Só quem aparece é quem? Tribo de Levi. Você chegar na igreja, quem quer ter um compromisso sério com Deus hoje? Ô pastor, até queria, mas sabe como é? Deixa passar esse coronavírus, que eu estou ainda com a cabeça meio, sabe? Não, eu não sei como é. Você sabe se vai ter amanhã para você? Eu não sei se vai ter para mim. Você sabe se vai ter amanhã? O homem não pode acrescentar um segundo na sua vida. Por isso nós precisamos estar sempre e sempre de mãos dadas a Deus, como Enoque, que andava com Deus todos os dias da sua vida. Pôs-se a tenda da congregação, pôs-se a entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, os quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ó, o Deus de Israel. Eu vou dizer para você algumas coisas que o Senhor disse, que talvez você não goste. Que comunhão tem luz e trevas? Quem foi que disse isso? O Deus de Israel. Tirai do meio de vós o fermento. Quem foi que disse isso? O Deus de Israel. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Quem disse isso? O Deus de Israel. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Quem disse isso? O Deus de Israel. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Quem disse isso? O Deus de Israel. E aí? Você ainda acha que você está indo para o céu? Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a sua espada sobre o lado, cada um pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia hoje. Veja o peso dela. As palavras que estão escritas nela. Sabe? É tão maravilhoso quando você tem um relacionamento com a sua Bíblia. Você sabe onde estão determinados versículos, né? Eu acho tão legal essa minha Bíblia. Eu acho que eu tinha uma Bíblia como essa. E aí ela ficou bem velhinha. Eu tenho ainda ela lá em casa. As páginas começaram a cair. Eu colei. Aí peguei outra Bíblia, que é igualzinha. Já tem uns 5 anos essa daqui. Você sabe onde está determinados textos. Essa é a minha arma. Se eu tiver que lutar com os demônios, eu já tive. Essa é a minha arma. Quando eu tenho que tirar o pecado da minha vida, essa é a minha arma. Quando eu tenho que tirar o pecado da vida do meu irmão, o cisco do olho dele, essa é a minha arma. Cadê a sua arma? Cadê ela? Se dissesse aqui, cada um pega a sua espada. Ô rapaz, esqueci em casa. Ou a minha está no celular, o celular acabou a bateria. Meu filho, eu tenho 5 Bíblias no celular, mas não saio sem essa daqui. Essa é a minha arma. A minha. Qual é a sua? Quando você for lutar contra demônios, e se você for um cristão, você vai ter que enfrentar Apolion em algum momento. Você vai precisar manusear bem a sua espada. Porque deixa eu lhe dizer, ele sabe manusear bem a dele. Ele tem dardos inflamados, que se caírem sobre mim e sobre você, trarão grande destruição. Então ele diz: pegue a sua espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial. Sabe o que ele está dizendo? É para fazer uma limpa. Você já viu? Hoje a gente está sofrendo também com esse negócio do Aedes aegypti. Tem um irmão nosso aqui que está de chikungunya. E foi ontem e está hoje aqui, viu? O bichinho, rapaz, o bichinho todo ativo. Ontem eu vi ele andando assim, ó. Porque está uma dor danada. O irmão Marcelo também teve aqui. E aí? Você já viu como é que faz com mosquito? Você já viu o pessoal matando mosquito com aquelas raquetes? Faz tac, 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 tac. Você já viu? Passa de novo. Para não ficar nenhum. Sabe? Recentemente tive a experiência de ver. Você já viu
Gente tirando piolho da cabeça de criança. Quantas vezes passa aquele pente? E aquele negócio é ruim. É por isso que é melhor, igual o irmão Fábio fez, raspar. Raspa logo. Mas as crianças, se for mulher, não vai querer, né? Aí tem que passar aqueles remedinhos de piolho, né? E tome daquele pente fininho para tirar piolho por piolho, né? A ideia aqui é, quem não pode deixar nada. Se deixar qualquer um desses, vai ter de novo o mesmo problema dentro de pouco tempo. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Essa é a ideia. Passe várias vezes de olho para ver o que eles estão fazendo. Cada um cinja a sua espada sobre o lado, passar e tornar a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um do seu irmão. Olha aí. Não, mas a gente não está mais vivendo nessa época. É mesmo, a gente não está vivendo nessa época, não tem que matar fisicamente, mas tem que se separar espiritualmente. Você não quer nada com Cristo? E aí? Você está fazendo o que aqui? Por isso, irmãos, que uma frase de um pastor do passado, ela tem muita relevância para a nossa vida, enquanto igreja. Não se preocupe com quem entra e sai da igreja. Preocupe-se com quem entra e sai do púlpito. Jesus nunca disse que a gente deveria esperar multidões. Muito pelo contrário, ele disse que a gente deveria tomar cuidado com elas. Muitos chamados. E os escolhidos? Poucos. Eu falei isso segunda-feira e vou repetir. 4 tipos de solo. Qual é o que dá fruto? 13. Aqui são 12 tribos, mas a gente vê aqui na contagem das tribos, Levi fica como se fosse a 13ª, porque ela fica no meio das outras 12. Então você vai ver aqui 13 tribos, só fica uma. Você ainda acha que você vai pregar o verdadeiro evangelho e que um monte de gente vai bater palma, vai dar glória a Deus, vai te agradecer por causa disso? Ontem eu estava conversando com o irmão César. Todos vocês sabem, o irmão José orou aqui, o filhinho dele, Dylan, que já correu aqui nessas várias vezes aqui na igreja com a gente, está num estado de saúde bem delicado. Ontem à noite, eu, o irmão José e mais alguns irmãos ficamos em estado de oração a madrugada inteira. Isso que é vigília. Vigília não é oba-oba para ficar aqui gritando, pulando. Vigília é você ficar orando diante de Deus. E a gente ficou orando porque a mamãe dele disse que a médica disse que talvez ele não passasse de ontem. E eu disse para ela, isso já era quase 1h da manhã, eu disse: minha irmã, o que os médicos dizem não muda a nossa fé. Se o médico disser que ele vai ficar bom e o médico disser que ele não vai ficar bom, a nossa oração tem que ser a mesma. Nosso relacionamento é com Deus, não é com homens. Glória a Deus. E Dylan está vivo. Aleluia. E a gente vai orar para que ele melhore. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. O irmão César conversou comigo ontem, quase uns 30, 40 minutos, quando eu cheguei da igreja. E ele disse: pastor, eu nem sei o que seria de mim agora, se não fosse o evangelho que eu aprendi. O evangelho que me diz que coisas como essa podem acontecer. E que Deus continua sendo bom, perfeito e agradável. É esse evangelho que a gente prega aqui. Se você quer um evangelho de oba-oba, se você quer um evangelho de falsas curas, de uma sementinha que você planta e lhe protege, você vai para outro lugar. Se você quer uma campanha para o seu casamento melhorar, você vai para outro lugar. Aqui não. Aqui você vai ouvir que as coisas vão piorar, mas que o Senhor estará ao nosso lado. Ele é o nosso pastor. E ainda que passemos pelos vales sombrios, e passaremos, Ele estará ao nosso lado. Aleluia. Ele nos livra da morte e Ele nos livra por meio da morte. Glória a Deus. 2 apóstolos foram presos: Pedro e Tiago. Tiago morreu. Foi para onde? Para o céu. Pedro foi solto pelos anjos que o Senhor enviou e ainda teve um ministério de quase 30 anos. Deus foi bom, perfeito e agradável nos 2 casos. Sabe, nós precisamos entender que o padrão
não é o que o mundo diz, é o que Deus revela na sua palavra. Então, se aquela pessoa ali parece boazinha, mas não tem nenhum compromisso com Cristo, ela não é boazinha, ela é um demônio. E eu falo demônio não no sentido espiritual, mas no sentido de um servo das trevas. Quem não está andando com Cristo, está andando com demônios. Não tem meio termo. Não existe. Quem não está pregando a sã doutrina, está pregando doutrina de demônios. Então, se você está numa igreja de pastora, você está numa igreja diabólica. Se você está numa igreja de campanhas, você está numa igreja diabólica. Se você está numa igreja que não leva a Bíblia, não dá a Bíblia a devida seriedade, você está numa igreja diabólica. Não tem meio termo. Todas as seitas são diabólicas. Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Congregação Cristã do Brasil e etc. Todas são diabólicas. Você vê, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, é exatamente o bezerro de ouro. Você já viu como é lá? Tem pastor? Não. Alguém se levanta e fala o que quer. O que foi que ele está dizendo aqui? Cadê Arão? Cadê aquele que bota limites? Cadê aquele que diz, não é desse jeito não, que negócio é esse? Onde é que estão? Então ele diz aqui, pegue a sua espada, e você vai ter que matar inclusive seus irmãos, no sentido de que você vai ter que deixar de ter comunhão com eles. Não é que você vai deixar de pregar o Evangelho, não é que você vai deixar de amá-los, mas a sua vida vai ser uma demonstração de que o caminho deles é um caminho infernal. Você precisa ser uma placa ambulante. Você está indo pelo caminho errado. Se a sua mulher não é crente, ela tem que olhar para você todos os dias de manhã e enxergar isso. Se o seu filho não é crente, ele tem que olhar para você e enxergar isso. Você está indo para o caminho errado. Se você de fato ama as pessoas, o seu comportamento diário deve ser essa mensagem: arrependei-vos, porque só existe um caminho de salvação, que é por meio do arrependimento e a fé em Cristo Jesus, e ponto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Todo aquele que crê será salvo, e quem não crê, a gente pode mudar isso? Então a gente vai fingir de conta que isso não está na Bíblia. E a gente vai dizer assim, não, mas eu creio que no final Deus vai salvar. Não é possível. Deus é um Deus de amor. Fulano é uma pessoa boa. Fulano é uma pessoa boa. É impressionante. Nós temos aqui um irmão que trabalha no cemitério. Quando a pessoa morre, todo mundo quer acreditar que ela foi para o céu. Sem nenhuma evidência disso. Assustador. 24 não foi filho. A grande maioria foi para o inferno. De longe, a grande maioria. Mas todo mundo que diz, foi uma pessoa boa, Deus tem um lugar para ele no céu. Deus tem o quê, rapaz? Nunca quis nada com o Senhor. Nunca amou a Deus, nunca amou o próximo. Nunca viveu o Evangelho e foi para onde? Para o céu. É brincadeira. Você acha que isso daqui é uma brincadeira? Você acha que Jesus Cristo morreu no Calvário por brincadeira? Você acha que ele levou os nossos pecados por brincadeira? Você acha que aquilo tudo foi uma brincadeira do pai com o filho? Sabe, é você escarnecer da cruz. Por isso que Jesus fala que no meio da igreja surgem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. O destino desses é a perdição, e o Deus deles é o próprio ventre. Eu quero acreditar que o meu ente querido, mesmo sendo ímpio, ele vai para o céu. Você quer, mas provavelmente nem você está indo. E eu quero mostrar a vocês aqui o que está acontecendo, porque nesse trecho aqui, às vezes a gente não consegue entender. Esse mesmo problema vai atacar o povo de Deus de novo, lá na frente. E mate cada um seu irmão, versículo 27, a parte final. Cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho, pessoas próximas. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. Ninguém questionou. Ninguém questionou quando Paulo disse: esse homem tem que ser expulso da igreja. Amém. Ninguém questionou. Glória a Deus.
Ninguém questionou quando Jesus olhou para os fariseus e disse: e aí, como é que vai ser? Se vocês fossem cegos, não teriam problemas, mas porque vocês dizem: nós vemos, o pecado de vocês está sobre vocês. Os publicanos e as meretrizes estão entrando no céu porque se arrependem, mas vocês não vão entrar. O fariseu sobe para orar e desce do templo sem estar justificado. E o publicano, que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador, desceu como? Justificado. Percebe? Jesus não brinca, irmãos. Jesus diz: é a tua mão? Corta. É o teu olho? Arranca. Não brinque com o pecado. Não brinque. Jesus entra no barco com seus discípulos e diz: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E eles ficam achando que é o quê? Que não trouxeram pão. Olha, que tribulação. Rapaz, é porque a gente esqueceu de pegar pão. E aí Jesus: eu não estou falando de pão não, estou falando da hipocrisia. Cuidado, porque a hipocrisia é contagiosa. Se afaste dos hipócritas. Não tenha comunhão com eles. Deixe eles envergonhados. Você não vai andar comigo? Eu não. Você quer andar com Cristo? Eu ando com você. Mas se você não quer andar com Cristo, eu não vou andar com você. Você é melhor do que eu? Não, eu sou igual a você. Por isso eu não posso andar com você. Eu tenho que andar com aquele que é melhor do que todos, Cristo Jesus. Quem é sábio? Anda com sábio. Quem é santo? Anda com os santos. Você quer andar com quem quer viver em pecado, meu filho? Você já está revelando aquilo que está dentro de você. Até o mundo diz. Imagine, o mundo tem um ditado que diz: quem anda com porcos, você já imaginou? O mundo diz isso. E os crentes estão achando que não, que pode viver a vida que quiser, andar com quem quiser, se relacionar com quem quiser, que não vai dar em nada. Quando Paulo, por meio do Espírito Santo, diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Está vendo isso aqui? Você entrar ali na sala que chama pastoral, está todo o negócio ali. O seu Hélio até falou: pastor, o senhor teve livramento, que eu tirei uma parte enorme quando eu estava raspando. Porque as vigas, né, eu acho que corrompem, né? Deteriora as vigas e tem que trocar elas e tem que trocar o cimento. Essa é a ideia de corromper. É quando você pega alguma coisa enferrujada. Você já viu como é que o ferrugem faz com o metal? Você passa a mão e parece que esfarela. Você fala: meu Deus, mas isso era metal. E o ferrugem fez o quê? Corroeu. Você quer entender de cupim? Você conversa com o irmão José. Você pega um pedaço de madeira firme, um tronco de madeira firme, e de repente você pega aquele tronco de madeira e aperta e esfarela como se fosse farinha na sua mão. O que foi ali? O cupim. Corrompeu tudo. As más companhias fazem isso. Elas vão corrompendo. Quando você vê, já foi. Já perdeu. E aqui é exatamente isso que está acontecendo. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Aí você diz: meu Deus, que Deus sem misericórdia. Meu Deus, que a misericórdia é pura. É igual o coronavírus é misericórdia. Existia cerca de 3 milhões de israelitas, morreram 3.000 só. E quem são esses 3.000? A gente vai ver em Números 25, abra lá rapidinho. Quem são esses 3.000 aqui? Por que são esses 3.000? Os líderes. Os líderes, aqueles que estavam estimulando o povo a errar. São eles que são os que são mortos. Vamos ver o povo passando por um problema muito parecido. Qual foi o problema aqui do bezerro de ouro? Idolatria e imoralidade. A mesma coisa vai se repetir aqui na adoração a Baal-Peor. Versículo 25. Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus. O que é que ele faz? Ele dá um conselho a Balaque. Ele diz: Balaque, pega as mulheres mais bonitas de Midian e coloca ela para se relacionar com o povo de Deus. E tem a gente até hoje que diz que não tem problema nenhum de casamento com incrédulo e crente. Já viu isso? Crente e incrédulo se casar, que comunhão tem luz e trevas?
Uma vez ficaram indignados porque queriam que eu fizesse um casamento. A pessoa se batizou para se casar. Eu digo, olha, eu Denil. Mas fulano é batizado, mas não é crente. Cadê o fruto? Que profissão de fé é essa? Que você se batiza para se casar? É brincadeira? É a igreja católica aqui, por acaso? Cadê as evidências da sua regeneração? E eu vou ver isso tudo e vou assinar embaixo? Eu não, meu filho. Aí a pessoa saiu e foi para outra igreja. E casaram, né? O casamento durou 3 meses. E já era o 3º casamento, viu? Habitando Israel em Sitim, versículo 1 do capítulo 25. Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Está vendo aqui? Perdoe, não eram os midianitas não, eram os moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Você já viu que o homem apaixonado é o ser mais besta do universo? É verdade. Você já viu? O homem, quando está apaixonado, é a coisa mais ridícula do mundo. Imagine um homem, camarada másculo, tem falar grosso. Mozinho. Que mozinho, rapaz? Tô vergonha. Vamos falar grosso, rapaz. Chuchu, chuchu, rapaz. É fruta, verdura, é o quê? Sabe uma das características do homem, irmãos? A masculinidade. Então, cuidado, viu, com esses que se dizem homens. Hoje em dia, e tem a síndrome de Peter Pan. São aqueles que não querem crescer. Aqueles homens que vivem como moleques. Horrível isso. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. Meu Deus, mas esse povo não sabia que não podia fazer isso, rapaz. Deus já tinha matado tanta gente nessa altura aqui, meu filho. Se você pegar a cronologia, você vai ver quanta gente já morreu, disciplinada por Deus nesse deserto. E o povo não aprende a mesma coisa. Meu filho, mulher, dinheiro e poder. Satanás não precisa mudar. Ele vai usar essas 3 coisas. No caso de mulher, vai usar homem. Mas poder e dinheiro sempre vão estar envolvidos. Versículo de número 3. Juntando-se Israel a Baal Peor. Olha que coisa, irmãos. Juntando-se a Baal. Sabe quem fez isso? Salomão. Um homem tão inteligente. Mas não aguentou. Começou a se casar com um monte de pessoas e casou com mulheres idólatras e permitiu que elas trouxessem seus ídolos. E Deus se irou contra ele. Ah, pastor, mas isso é uma bobagem. Você sabe que qual foi o maior de todos os pecados do homem? Comer uma fruta. E você acha que isso é uma bobagem? Deus não acha. Inclusive, uma das maiores analogias de Cristo e a sua igreja é o quê? O casamento. A unidade santa de um homem com uma mulher. Uma mulher santa se unindo a um homem santo. E tendo uma união santa. Essa é a evidência. E aqui ele diz, juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Balaão tentou amaldiçoar, conseguiu? Não. Por quê? Porque ninguém consegue amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Agora, se o povo de Deus pecar, é o próprio Deus que o disciplina. E não tem como fugir. É Deus que envia a ferida. E só Ele pode curar. Se você estiver vivendo em pecado, eu aconselho que você se arrependa hoje. Quanto mais cedo você abandonar a impiedade, menos dano ela trará à sua vida. Glória a Deus. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e faz o quê? Enforca-os. Como? Ao Senhor, ao ar livre, na frente de todo mundo. É para todo mundo ver a consequência do pecado. Foi esse povo que influenciou o pecado do meio da nação santa. Esse povo, todo mundo tem que ver o que acontece quando você segue esse povo. Você vai ter o mesmo destino dele. Quando você segue o falso mestre, você vai ter o mesmo destino dele. Enforca-os.
ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo. Percebeu, irmãos? A mesma linguagem lá de Êxodo capítulo 32. Vai ter que matar o seu irmão, seu vizinho, seu parente. Cada um vai até a sua tribo. Nós vimos, por exemplo, que se você tiver um filho falso profeta, quem é que devia dar a primeira pedrada? Ele deveria morrer por apedrejamento. Está lá em Deuteronômio 13. Quem é que tem que dar a primeira pedrada? O pai. Para mostrar que ama mais a Deus do que seu filho. Ah, mas isso está no Antigo Testamento. E no Novo não está não? Lucas 14. Quem ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos e irmãs, a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Evangelho não é brincadeira não, irmão. Quando Jesus disse que o caminho era apertado, ele estava falando sério. Ele não estava usando uma hipérbole, como algumas pessoas acham. Ele não estava exagerando. Ele estava falando uma realidade. A porta é estreita, o caminho é apertado, e é por isso que muitos não vão querer entrar e nem andar por ele. Disse o Senhor a Moisés. Então Moisés disse aos juízes, versículo 6: e eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Irmãos, olha que coisa louca, o pecado da obstinação. O cenário é, Deus está trazendo juízo, está trazendo disciplina para o povo, e tem um homem que está apaixonado por sua mulher midianita, e que não está nem aí para o que está acontecendo na igreja. Eu quero saber da minha paixão, é do meu amor. Eu já comprei até o presente dos namorados antecipado. Mas estou aqui na igreja, tem dia dos namorados? Não, meu filho. E tem congresso de casais? Também não. Poxa, pastor, que é isso? Que absurdo. Meu filho, você está achando que aqui é brincadeira? Você tem que ser crente. Você é homem? Seja crente. Você é mulher? Seja crente. Essa é a receita para um casamento próspero. Seja crente. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Olha a insensibilidade. O povo está vendo aquela cena. Qual é a cena? Vários homens foram colocados, enforcados no meio da congregação. E o povo está chorando pela consciência que lhes foi dada pelo Senhor, da consequência do seu pecado. Você já imaginou essa cena dantesca? Você olhar para frente e ver um monte de gente, conhecido seu, enforcado. Porque ele mandou enforcar onde? Aonde? Na frente de todo mundo. E estava todo mundo chorando, percebendo a loucura que havia feito. Se relacionar com mulheres estrangeiras e adorar um Deus estrangeiro, quando o primeiro mandamento do Senhor já dizia: não terás outros deuses diante de ti. E o povo estava aqui chorando. Mas aparece esse homem aqui, parecendo que nada está acontecendo, assim aqui na igreja. Está a gente aqui orando pelo filho da irmã, orando pelo irmão que está doente, orando pela nossa irmã que está na Itália doente, a irmã que está no Pará, a irmã Gisele, passando por uma série de problemas. E aí chega a gente aqui na igreja achando que isso daqui é brincadeira e quer fazer daqui da nossa congregação um covil de ladrões e salteadores. E ainda acha ruim quando a gente exorta. Meu filho, se você quer brincar, pegue o nariz de palhaço, bote no seu nariz e vá para o circo. Aqui não é lugar disso não. Você quer andar nos caminhos do Senhor? Então vamos. Não quer? O que mais tem é falsa igreja para você ir. Tem para cada gosto, meu filho. Vendo isso, versículo 7, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, olha que coisa, a linhagem dele. Ele é neto de Arão. Finéias, você pode dizer, rapaz, não tem quase nenhum crente hoje em dia na igreja, você pode até usar isso, mas que tem crente ainda tem. Deus sempre terá os 7.000 joelhos que ele reserva para si. Procure direito. Agora a grande questão é que os santos são anônimos. São os mercenários que procuram os holofotes. Os verdadeiros cristãos e os verdadeiros servos de Deus não procuram holofote.
Eles servem a Deus e querem que Cristo apareça. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e pegando uma lança, ó, sua espada de novo, cadê? Cadê a sua espada? Tem um monte de gente que vai, às vezes, uma vez a pessoa diz, pastor, eu vou lá exortar um irmão que se desviou. Eu disse, Deus me mandou. Não, mas eu estou sentindo falta dessa pessoa aqui na igreja. A pessoa foi exortar o desviado ainda jogou um monte de versículo bíblico. A pessoa que foi exortar quase saiu da igreja. Meu filho, você está achando que não tem luta espiritual não, é? Você está achando que essa pessoa que saiu não está cheia de demônios? Dizendo um monte de versículo bíblico fora do contexto para enganar você, que não tem feito a sua lição de casa, que não tem estudado a sua Bíblia. Não vá discutir Bíblia com desviado não, irmão. Se você não tiver em dias com a palavra de Deus, cuidado, porque a probabilidade do desviado te desviar é enorme. Quantas vezes a gente tem ouvido de gente que diz assim, eu não preciso ir para a igreja para ser crente, e tem um monte de gente que assina embaixo. Você não precisa de ir para a igreja para ser crente. Você precisa para onde? Para o McDonald's? Para onde é que você precisa ir para ser crente? Para o supermercado? Para o Lava Jato? Onde é que os crentes ficam? Não é na igreja? Que conversa é essa que não tem que ir para a igreja? O que está escrito em Hebreus 9? Não abandonemos a congregação como tem se tornado costume de alguns. Por isso, cuidado. Você tem que estar manuseando bem a sua palavra, senão o desviado vai botar você no bolso. Mas ainda bem, pelos Finéias, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou. O homem israelita e a mulher, o que eles estavam fazendo, irmãos? Estavam como animais aqui, praticando imoralidade. É isso que o povo pensa. Olha, irmãos, a quantidade de gente que saiu da congregação por conta de relacionamentos ímpios é triste. Sabe? É muito triste. O diabo sabe como as pessoas são suscetíveis nessa área. Como as pessoas têm medo de ficar solteira. Meu filho, você é solteiro? Você tem uma união com o Senhor, aproveite isso. Agora você vai se unir com uma pessoa que não quer nada com Deus, e você acha que isso vai ser uma bênção na sua vida? Você tem certeza disso? Ele atravessou os dois, ele matou os dois com um só golpe. Ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Então a praga cessou. Então, quando foi que o povo começou a ter vitória de novo sobre a liderança de Josué? Quando resolveram o pecado de Acã. Josué, por que você está buscando a mim? Tem anátema no meio do povo. Qual era a função de Josué? Ver isso. E não ir buscar a ajuda de Deus se o povo está vivendo em pecado. É como aqui na nossa congregação. Você acha que Deus vai ouvir a oração de quem está vivendo em pecado? Me diga uma coisa, se você não ouve a Deus, por que você acha que Deus vai dar ouvido a vocês? Por que você acha que Deus vai ouvir vocês se você não ouve a Ele? Aqueles que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, estes serão desprezados. Mudou? O princípio bíblico mudou? Não. Por que você acha que Deus vai ouvir se você não está ouvindo a Ele, irmão? Ele tem falado repetidas vezes comportamentos que você tem que ter, hábitos que você tem que deixar de ter, e você não deixa de fazer isso, e nem começa a fazer o que deveria, e acha que na hora da sua desespero você vai clamar e vai te ouvir. Você já leu Provérbios 1? Aconselho que leia. Então aqui ele vai dizer, quando foi que a praga passou? Quando o povo tratou com seriedade o pecado. Não pode haver pecado no meio da congregação dos santos. É por isso que, como eu já repeti dezenas de vezes, eu não fico triste. Né? Eu fico triste como pastor, quando as pessoas saem. Eu queria que elas estivessem cheias do Espírito Santo e queria que elas estivessem conosco andando para o céu. Mas eu acho muito pior
uma pessoa que quer ver impiedade aqui no nosso meio. Por quê? Porque ela vai desencaminhar outros. Meu irmão, você quer viver uma vida santa? Então vamos lá. Ué, qual é o seu problema? Vamos lá, vamos ficar juntos, vamos se ajudar. A Bíblia diz carregar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Você está com dificuldade de viver, qual é a área? Essa área, então vamos lá, vamos orar junto, vamos estar junto. Eu vou estar estimulando você à santidade, você também na minha vida. Agora, se você não quer viver uma vida de santidade, e aí? Eu não posso fazer nada por você. O que você acha que o apóstolo João estava dizendo? Por esses, não olhe. Existe pecado que não é para a morte, mas tem um pecado para a morte. Que pecado é aquele que João está falando? O pecado da obstinação. Como é que você vai orar para uma pessoa que já disse, eu não quero nada com Jesus, eu quero viver do meu jeito? Quando uma pessoa vira para mim e diz assim, só Deus pode me julgar, eu penso logo, e você não tem medo não? Você não tem medo não? Porque Deus colocou um irmão para ajudar você a se corrigir, e você está desprezando essa ajuda de Deus? Aproveite enquanto você tem alguém do seu lado aqui para te ajudar, porque no dia do juízo vai ser só você e Deus. Aqui na terra nós ainda temos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, mas lá no dia do juízo é só você e Deus. A hora do seu irmão te corrigir, de você corrigir o seu irmão, é agora. Foi como disse o irmão José ontem. Sabe, ninguém tem telhado de vidro aqui não, o telhado da gente é de barro. E se tiver mal feito, tem que quebrar e fazer bem feito. Então pode quebrar. O que a gente estiver errando, diga aí o que a gente está errando. Eu quero me corrigir. Eu quero viver uma vida igual que a Bíblia manda. Você está vendo alguma coisa aqui na Bíblia que a gente não está cumprindo? Então vamos lá. A gente vai se ajeitar biblicamente. Agora, se não for bíblico, nem vem. Ah, pastor, mas a igreja está precisando. Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia, mas... vamos imaginar um cenário aqui. Vamos imaginar que a gente evangeliza e que daqui a uns 6 meses nós temos na nossa congregação cerca de 20 a 30 pessoas na idade de 15 a 17 anos. Aí vem a pessoa e diz, pastor, a gente está querendo aproveitar o sábado para fazer um culto de jovens. E aí, como é isso? Como é que está? Como é isso aqui? Não, a gente quer um culto nosso no sábado. Pô, não tem domingo? Não é domingo de manhã o culto? Sábado a gente não está lá no alto das compras? Por que vocês querem culto para você? Não, porque a gente quer alguém que fale a nossa linguagem. O quê? Você já viu algum analfabeto alfabetizar alguém? Você já viu alguma pessoa que não conhece ensinar alguma coisa para alguém? E o que um jovem que não conhece nada, não sei pecado, pode ensinar outro jovem? Para que você acha que os jovens querem um culto só para eles? Para pecar e ninguém dizer nada. É bezerro de ouro. Aqui não, meu filho. Pastor, e a gente quer fazer um retiro. Ah, vocês querem? A gente está se inscrevendo. Tem um retiro, a gente vai fazer um retiro na Líbia, na Síria, no Afeganistão, na Etiópia, só os 10 países mais perigosos para o cristão estar. Você quer se retirar? Se retire para lá. Quer ir? A gente ajuda, ainda vai te ajudar. Se precisar de financiamento, a gente se junta como igreja e você vai lá. Vai para o retiro lá, evangelizar. Agora, para o retiro aqui na linha verde, no hotel, fazer o quê? Dançar ao redor do bezerro de ouro? Então, irmãos, é isso que é o papel da liderança bíblica. Impedir que a corrupção entre de novo na igreja. Por que você acha que o Senhor Jesus disse que a gente tinha que limpar os nossos pés? Pedro diz, Senhor, me lava todo. Não, Pedro, você já foi lavado, mas os pés tem que lavar, todo dia. Porque a gente anda no mundo contaminado pelo pecado, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não se contaminar de novo. Então aqui, você tem que tratar com seriedade o pecado, irmãos. É melhor você se afastar de quem te afasta de Deus, do que essas pessoas te afastarem da comunhão com Deus. Eu vejo, todos os dias, eu vi pessoas se afastando da comunhão com Deus por conta de relacionamentos pessoais. Eu já vi gente aqui nessa igreja que para estar bem com o cônjuge tinha que estar mal com Deus, e as pessoas preferiram isso.
Várias pessoas. Eu vi. Ninguém encontrou, eu vi. Então a gente tem que tomar cuidado. Se algo ou alguém te afasta de Deus, Jesus já disse qual é a receita. Qual é? Corta. Então, disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. Você acha que Deus não tem zelo na sua casa? O que você acha que Jesus fez em João capítulo 2? Quando ele entrou no templo, ele fez uma zorragem com cordas, expulsou os que vendiam pombas e animais e faziam câmbio dentro da igreja e disse: olha, a casa do meu pai tem que ser chamada casa de oração. E está lá escrito em João 2,7, se eu não me engano, que o zelo pela casa de Deus o consumiu. Salmo 69,9. Você tem zelo com a casa de Deus? Quando você vê alguém querendo brincar com as coisas santas, qual é a sua reação? Me colocaram num grupo, eu disse para os irmãos, eu saí. E eu disse para a pessoa que me convidou, porque eu saí, eu disse: olha, eu sou um cristão, me perdoe, mas eu sou um cristão conservador. E sou um cristão zeloso com as coisas de Deus. Se o grupo é para falar das coisas de Deus e o pessoal está falando de um monte de coisa que não tem que falar, eu não vou fazer parte disso. Não faço. Ah não, mas é brincadeira, é porque a gente tem que ter paciência. Tem não, meu filho. A paciência é assim. Você quer andar nas coisas de Deus? Então eu vou ter paciência. Você vai errar comigo, eu vou te perdoar. Eu vou errar com você, você vai me perdoar. A gente vai ter paciência um com o outro. Mas a partir do momento que você externaliza que você é um porco, que você é um cão, eu não vou dar pérolas aos porcos nem as coisas santas aos cães. Porque se eu estiver fazendo isso, eu vou estar desobedecendo a Deus. A gente precisa ter zelo, o mesmo zelo que Jesus teve. Como eu disse a vocês no início, Jesus é o nosso referencial. Tem que ter zelo com as coisas de Deus. Vida de oração, leitura da palavra, comunhão com os santos, amor com o irmão que está passando por dificuldade, intimidade com Deus, amor ao próximo. Isso é igreja, irmãos. Por que as pessoas cada vez mais têm abraçado essa ideia de uma igreja virtual? Porque numa igreja virtual, o que acontece? Ninguém tem compromisso com ninguém. Eu ligo meu computador, meu celular, na hora que eu quiser, e se eu estiver achando um culto chato, o que eu faço? Eu desligo. Ninguém tem compromisso com ninguém. Mas a casa do Senhor nunca foi assim. E nunca será. Porque a noiva do Cordeiro, ela sempre vai ser cuidada pelo Espírito Santo. De maneira que entrarão, mas não permanecerão nela os falsos crentes. Uma das formas de você afastar o ímpio da igreja é cultivando santidade no meio dela. Então aqui você percebe como o Senhor elogia a atitude de Finéias. Que você acha que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, tem que ter coragem. Timóteo tem que ser homem, viu? Tem que falar o que tem que ser dito. E você não tem que ter medo de cara feia não, Timóteo. O povo vai ficar com a cara desse tamanho, vai ter um monte de gente que vai querer lhe pegar, mas fica tranquilo, Deus está no controle. Olha para a história de Jeremias, tem paz. Os que morreram da praga foram 24 mil. Você entendeu o número, irmão? Com um pouquinho de fermento, trouxe a morte de quantas pessoas? 24 mil. 24 mil vidas, quase o número de brasileiros que morreram do coronavírus. Um pouquinho. Ah, mas não tem nada demais. Que é isso? O que tem? A gente vai se casar com essas pessoas, é bom que a gente vai... São os povos dessa terra aqui, a gente vai ter amizade, vai evitar guerra. Muitas vezes na antiguidade as pessoas se casavam para evitar conflitos. Aí pegavam o filho do rei tal com a filha do rei tal e faziam o casamento para poder evitar que aquelas nações guerreassem no futuro. Meu filho, que paz nós podemos ter com aqueles que não têm paz com Deus? Me diga aí. Que comunhão há entre os que são de Cristo
e os que são de Belial. Então aqui no versículo 11, no versículo 10, eu já vou concluir, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Deus ia matar todo mundo. Ele ia fazer como lá na época, lá, matar todo mundo como em Sodoma e Gomorra. Mas por conta dessa atitude de Finéias aqui, Deus parou de matar as pessoas, no número de 24 mil. Ia morrer muito mais gente. Essa atitude evitou a morte de mais pessoas. Percebeu o que é uma liderança bíblica? Evita que pessoas percam a sua comunhão com Deus. Avisa ao mensageiro em Sardes que ele comece a falar de santidade, porque tem um monte de gente que já contaminou as suas vestes. Fala com aqueles que não contaminaram as suas vestes, que não as contaminem, que ande em santidade, para que possam andar em santidade comigo aqui no céu também. Aleluia. Lá em Apocalipse, irmãos, carta da igreja de Sardes. Glória a Deus. Versículo 12, já concluindo. Portanto diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Quando é que nós vamos ter paz com Deus? Quando estivermos em guerra com o pecado. Amém. Você está em guerra com o seu pecado? Amém. É claro que alguém vai fazer mal a você, você vai ficar com raiva dele. Mas e aí, o que é que você vai fazer? Você vai deixar essa raiz de amargura crescer? Ou você vai arrancar ela? É claro que você vai passar por preocupações, mas o que você vai fazer? Você vai deixar essas preocupações crescerem, impedirem o seu relacionamento com Deus, ou você vai entregar a Deus as suas preocupações por meio de oração, com súplicas e ações de graça, como está escrito em Filipenses 4. É claro que você vai passar por situações dolorosas na vida, mas isso vai mudar a sua visão de Deus, porque você passou por um momento de dificuldade. Deus deixou de ser bom com você? Claro que não. As dificuldades fazem parte do processo de amadurecimento de um cristão, e Deus, como um pai amoroso, está ativo nesse processo. Portanto diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência, quem? Finéias, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Você tem zelo por Deus? Então não ache que a porta do céu está aberta para você. Não ache. Se você não tem zelo por Deus, você faz parte daquela grande multidão de Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E o Senhor vai dizer, eu não os conheço. Você nunca teve zelo comigo? Nunca se preocupou comigo? Está se preocupando comigo agora porque eu vou botar para dentro do céu? Você acha que você pode me enganar? Versículo 14, o nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu. Olha que coisa. Olha, irmão, o púlpito não é para falar nomes. Quantas pessoas já me disseram isso ao longo desses 10 anos? Ô pastor, não fique falando, só hoje o senhor já falou que a congregação cristã do Brasil não é de Deus. E está falando de novo, pastor, que os testemunhos de Jeová não são de Deus, que os adventistas do sétimo dia não são de Deus, que a Universal não é de Deus, que a Mundial não é de Deus, e eu podia estar aqui, só 100 denominações aqui. Ah, pastor, você vai ficar falando isso? Vou. Porque se você quiser ir para lá, você foi avisado. Você foi avisado. É como uma pessoa que disse, olha, sabe, está no interior, está tendo um surto de chikungunya, leva o seu repelente. Hoje eu dei um repelente para chikungunya, né, meu filho? Rapaz, se fosse uma semana antes, o irmão Quinho, né? Mas Deus está no controle de tudo. O irmão Marcelo tinha que receber ao mesmo. O arrepio chegou aí, o irmão ficou com medo. Pastor, porque o senhor prega todo dia. Se eu ficar doente, e aí você vai pregar todo dia, você pensa. Aí ele já deu logo o repelente para mim. Aí vamos imaginar, o irmão vai para lá para o interior e você diz, olha, lá está tendo surto de chikungunya, você leva o seu repelente. Aí você diz, nada, não vou levar não vai ter nada com isso. A pessoa chega lá, meu filho, no primeiro dia, o mosquito choque. Aí tá a pessoa pensando que ia, Marcelo,
O pessoal fica todo mundo, o irmão Marcelo ficou 3 dias aí comigo, foi? A irmã estava dizendo que ele ficava sem fome nenhuma, disse que uma dor que na planta do pé, né? Cada pessoa tem às vezes uma parte do corpo. Mas você não foi avisado? Que tinha lá? Ele não levou repelente por quê? Então, você já foi avisado que essas congregações são como eu vou dizer, né? São um conjunto de idolatria, um conjunto de heresias. É um celeiro de heresias, né? Melhor adjetivo. Você já foi avisado, meu irmão. Você quer ir para lá, você vai. Eu te avisei. Foi o que Paulo me ensinou em Atos capítulo 20. Eu preguei durante 3 anos a palavra de Deus a vocês aqui em Éfeso. De maneira que se vocês se desviarem, o sangue de vocês não vai estar em minhas mãos. Eu adverti vocês severamente. Pergunte às minhas filhas. Elas sabem do verdadeiro evangelho, mais do que muito crente. Passa por um lugar e ela diz: papai, essa igreja é do falso evangelho. Eu digo: é mesmo. Você já sabe. A diferença da árvore boa e da árvore má. Quem disse isso? Jesus. A árvore boa pode dar um bom fruto, um má fruto, um fruto ruim? Não. A árvore boa dá um fruto bom. E a árvore ruim dá um fruto bom? Não. A árvore ruim pode até parecer que o fruto é bom. Não foi assim no conhecimento do bem e do mal? Parecia bom, mas era bom? Tanto não era bom que todo mundo começou a morrer. Não era para a gente morrer. Era para a gente viver em comunhão com Deus. Mas eles não deram ouvidos. Então, irmãos, cuidado. Aqui está o nome da pessoa que estava com a sua atitude trazendo mortandade ao meio da congregação. A desobediência de Acã custou a vida de irmãos. Ziri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Está vendo? O nome dos dois aqui. Você já sabe onde os dois estão, já? É no lugar onde arde fogo e enxofre, onde o verme não dorme. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e ferireis, e os ferireis, porque eles os afligiram. A vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filho do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. A gente sabe que, inclusive, mais adiante, em Números 31, Balaão vai ser morto também por esse motivo. Porque Balaão foi aquele que arquitetou, junto com Balaque, esse plano. E a gente tem que tomar cuidado. Satanás vai usar poder, dinheiro e imoralidade. No caso de mulher, e a gente tem que falar em moralidade, porque hoje em dia, né, você vê homem andando com homem, mulher andando com mulher, não tem mais esse negócio, né, a respeito de homem é homem, mulher é mulher. Hoje a gente está nesse negócio de transgênero. Eu não sei nem o que é isso, eu nem quero saber. O que eu sei é que Deus fez homem e mulher, não é o que está na Bíblia? Eu sei disso. Se o mundo está ensinando outra coisa, é problema do mundo, ele vai ter que dar conta com Deus. Mas a gente percebe hoje como as pessoas abandonam tão rapidamente os princípios de Deus, quando elas querem satisfazer os seus desejos. Você já viu isso? Eu queria muito ir para a igreja, mas o culto é cedo, é 9 horas da manhã, domingo. Eu passo a semana inteira trabalhando, domingo é o dia que eu gosto de dormir até um pouquinho mais tarde. Fala para o pastor botar 10 horas. Meu filho, a gente não vai botar. Mas se a gente botasse 10 horas, a mesma pessoa não viria. Sabia disso? Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no pouco. Se você não está andando com Deus agora, você acha que se as dificuldades aumentarem um pouquinho, você vai andar com Deus? Você acha mesmo? Sabe quem ouviu isso? Jeremias, capítulo 12. Jeremias, nem começou Jeremias, e você já está cansado. É como, eu não sei se vocês já foram no jogo de futebol. Jogo de futebol, os jogadores entram cerca de 30 minutos, 1 hora antes, né? Para se aquecer, para se aclimatarem ao campo, não é assim? Eu não vou muito a futebol, né? Mas eu vejo que é mais ou menos assim a liturgia deles, né? Aí os jogadores se aquecem, tocam a bola, não é assim? A torcida que está lá bate palma. Aí depois eles voltam para o vestiário para depois entrar para começar a partida, não é assim?
Agora vamos imaginar um jogador desse que entra no aquecimento, vira pro técnico e diz, bota outro que eu tô cansado. Mas meu filho, você nem começou a jogar, rapaz, mas eu dei uns 3 toques de bola ali, me cansei, que nada, varão. Esse aquecimento hoje me quebrou. O preparador físico me mandou 2 piques e pronto, foi embora, meu força. Ah, que nada, vou botar outro. Meu filho, o jogo nem começou. Tem gente que está assim na igreja, nem começou a fazer a obra de Deus, nem começou a amar o próximo, não suportou nada e já está dizendo que nada, varão, se for para ser desse jeito. Cuidado. Por isso que quando Gideão foi lutar contra os midianitas, olha eles aqui de novo. Quando Gideão foi lutar contra os midianitas, tinham 32 mil israelitas. Sabe o que foi que Deus disse? Gideão, se confia no número desse povo não. Manda os covardes voltarem para casa. Quantos voltaram? 20 mil. Ficou 12 mil. Gideão, não se confia nesse número. Bota para beber água. Sabe o que Gideão está? Sabe o que Deus está querendo mostrar para Gideão? Aqueles que estão vigilantes. Foi o que Jesus disse no Getsemane: orai e vigiai. Então, ó. O povo tinha uns que quando ia beber água, meu filho, se esquecia que estava em guerra e mergulhava. Enfiava a cara lá, ó, molhava a cabeça, bebia água lá. E tinha um povo, meu filho, que era assim, ó, bebia água de tudo desconfiado. Ficava de olho. Aí Gideão disse, esse povo que fica de olho assim, ó, esse daí que é bom para ir para a guerra. Quantos foram? O resto, meu filho, só queria até nadar na água, se pudesse. De 12 mil, ficou 300, 11.700 reprovados. Obreiros reprovados. Não, a gente vai para a guerra, a gente não é covarde não, mas é Deus que está dizendo que vocês não vão, porque vocês não têm atenção com as coisas de Deus. Imagina quando chegar lá. Você vai atrapalhar. Quem comigo não ajunta, espalha. Agora imagine, você e eu estamos aqui tentando santificar a igreja, porque a Bíblia diz, os santos santifiquem-se mais ainda. E vem um que diz que quer ajudar, que quer trazer um monte de pecado para a igreja. Olha que coisa. Oh, meu filho, é brincadeira. É como se você tivesse acabado de limpar e chega um camarada com os pés todos sujos. Já imaginou, já? Já acabou de limpar a casa, passou o pano, está tudo brilhando, chega a roque do baba com barro, meu filho. Porque os campos de hoje, meu filho, não tem um pingo de grama. Acho que a grama é só no banco. Os campos é tudo de terra, né? A maioria dos campos. Aí ainda choveu. Aí chega a Roquinho, meu filho, com barro até o último fio de cabelo. Aí já sai em nome de Jesus, meu amor. Se molha aí fora. Por quê? Porque limpou a casa, meu filho. Então a gente está tentando fazer isso aqui. Por isso, se você for do Senhor, junte-se a nós. Junte-se a nós nesse combate contra o pecado. Glória a Deus. Se você vê algum pecado em mim, me ajude. Se for um cisco, uma trava que tiver na minha vida, me ajude. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, para que venhamos a viver vidas santas, para que esse mundo ímpio veja que existe luz no meio da congregação dos santos. Ainda que todos queiram dizer, não seguiremos a Cristo, a gente vai. Quantos vocês acham, eu já vou concluir aqui, já até fechei. Quantos judeus vocês acham que tinham na Babilônia na época de Sadraque, Mesaque e Abednego? Milhares. Milhares. Com certeza mais de 50 mil. Quando na primeira leva que eles vão voltar com Esdras, com o pessoal lá, para a reconstrução do muro e do templo, voltam 50 mil. Existe muito mais que ficou na Babilônia. Então imagine esse cenário, milhares de judeus, tem aquela estátua lá de Nabucodonosor, e a maioria dos judeus, esmagadora, o que foi que ela fez? Quem quer confusão com Nabucodonosor é outro, já me ajoelhei. E Sadraque, Mesaque e Abednego, esse joelho aqui não, meu filho, ó. Rapaz, você viu a fornalha ali, vai matar. Ele pode me matar, mas eu não vou adorar outros deuses. Eu sei o que aconteceu aqui, ó. Eu já vi o que Deus faz quando o povo dele sucumbe à idolatria. Eu não quero isso.
Se Deus quiser que eu morra, eu morro, mas morro fiel a Ele. E sei que é um paraíso para aqueles que morrem assim. Por isso, irmãos, cuidado. Não se engane, milhares de cristãos vão se ajoelhar às estátuas de Nabucodonosor por aí. Milhares de pessoas já estão dançando ao redor dos bezerros de ouro e chamando de Senhor. E você? Está do lado de quem? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse alerta tão necessário, Senhor. A começar de mim. São tantas, Senhor. Tantas as tentações que o diabo coloca diante de nós, os manjares diabólicos para nos fazer tropeçar. As artimanhas do inimigo, Senhor, só são superadas pela Tua graça que nos protege. Ai de nós se não fôssemos o Senhor, já teríamos sucumbido há muito tempo. Por isso, Senhor, continua a proteger a nossa mente, o nosso coração, para que não nos vejamos prostrados a uma falsa adoração, mas que cada vez mais, conforme a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, sejamos feitos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade, como o principal de todos, que é Cristo Jesus, aquele que em tudo agrada ao Pai. Que assim também nós sejamos contados, Senhor. Nos ajuda, Deus, a rejeitarmos todos os manjares de Satanás e nos contentarmos com o pão vivo que desce do céu, com a água viva. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a entender que aquilo que o Senhor nos oferece é infinitamente superior a qualquer coisa que o mundo tente nos oferecer. Dai-nos, Senhor, visão espiritual para enxergarmos isso. E dai-nos, Senhor, zelo para não negociarmos, Senhor, os princípios bíblicos que o Senhor já colocou como coluna no meio do Teu povo. Mais uma vez apresentamos a vida do nosso pequeno Dylan, Senhor, como igreja. Em nome de Jesus, apresentamos a vida dele, Senhor. Independentemente de qualquer relatório médico, de melhora ou de piora, a nossa confiança está em Ti, Senhor. A vida de Dylan sempre esteve e estará nas Tuas mãos. A vida dele foi escrita antes mesmo dele nascer. Ajuda, Senhor, irmão César, irmã, a terem paz nesse momento de adversidade. Que cada vez mais, que a noite fique escura, a estrela da manhã possa brilhar na vida deles. Abençoa, Deus, a vida da irmã Osana. O Senhor sabe as dificuldades que ela tem passado na Itália. Que o Senhor possa usar cada uma dessas dificuldades para estreitar o relacionamento dela contigo. Abençoa a vida da irmã Gisele, da pequena Helena, Senhor. E cada vez mais elas se sintam amadas por Ti, por toda a congregação. Existem pessoas que poderiam estar aqui e não querem, mas elas não fazem parte desse número. Elas gostariam muito de estar aqui. Por isso, seja com elas, Senhor, e as ajuda, suprindo toda falta. Leva-nos em paz, Senhor. Não em paz com o pecado. Que todos nós saímos aqui nessa noite em guerra contra o pecado. E o primeiro deles é o nosso pecado. E venhamos a voltar para casa, os irmãos do CAC que vão ficar aqui, que cada um de nós estejamos analisando essa noite a nossa vida. Estejamos com a espada do Espírito na mão, para arrancar tudo aquilo que esteja atrapalhando o nosso relacionamento contigo, se é a nossa mão, nosso olho, nosso pé, o que seja, que a espada do Espírito esteja desembanhada e comece a extirpar o pecado, Senhor, do nosso meio, a partir da nossa própria vida. Pois somente depois que removermos a trave do nosso olho, estaremos aptos para ajudar o próximo, removendo o cisco do olho do irmão. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma congregação cada vez mais santa, santificada pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Que as provações e perseguições do tempo presente não nos afaste de Ti, Senhor, mas nos aproxime de Ti cada vez mais em uma dependência santa. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?
Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo, com um olhar santo. E diga para você mesmo, de maneira que todos ouçam, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, Lisandro. Não brinque.